do tema para a gente debater, tá? E nesse sentido a gente crescer juntos, tá? Simples assim, tá bom? Então, absorver melhor qual que é o intuito dessa passagem. Não tem segredo, né? Não é uma história nova. Acho que todo aquele que estuda o Evangelho, já leu o Evangelho, ou Bíblia mesmo, já leu essa passagem, que está lá em Mateus, no capítulo 8. Eu vou ler aqui, mas não adianta nem fazer suspense, porque a história você já conhece, no final você já conhece, mas a ideia é realmente absorver os aprendizados. Bom, Mateus conta, né, que entrando ele no barco, o Cristo, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essa é a história contada, o trecho contado assim por Mateus, lá no capítulo 8. A gente precisa fazer um parênteses aqui, para a gente já entrar, esquecendo, estou passando aqui, não estou passando. A gente precisa entender, que eu acho que é uma coisa que dificilmente a gente para pensar, qual o tamanho do Cristo, tá? Já pararam para pensar o tamanho do Cristo de verdade? A gente sabe que Ele é grande, a gente sabe que Ele é grandioso, a gente sabe que Ele é um Espírito perfeito, mas vamos um pouco além, para a gente ter uma dimensão, que eu acho que a gente não tem ainda a capacidade intelectual nem moral de compreender o Cristo por completo, dado o alto grau de sua evolução. Basta a gente considerar que a Terra tem em torno de 4,5 bilhões de anos de existência, desde a explosão fatídica lá, explodível, desde quando a gente era uma simples bola de lava perdida no universo. 4,5 bilhões de anos, certo? Há 4,5 bilhões de anos foi entregue a Jesus a Terra e todo o seu desenvolvimento. Então, há 4,5 bilhões de anos atrás, o Cristo já era um Espírito puro, perfeito, que abraçou essa responsabilidade. Ele já era um Espírito que, na hierarquia dos Espíritos puros, já estava acima de tudo, dado o seu amor, dado a sua perfeição. Isso há 4,5 bilhões. Então foi ele o responsável, logicamente, não trabalhou sozinho, né, auxiliado por uma pleiade de espíritos não tão elevados quanto ele, mas muito elevados, que o assistiram em todo esse processo. Desde a primeira célula viva desse planeta, o Cristo já estava lá. Desde o primeiro ser vivo multicelular, o Cristo estava lá, comandando, arquitetando a formação, a crosta, a água, tudo. Pensa o tamanho de Jesus. O tamanho de Jesus. Então, tudo que vem depois, toda a vida, até chegar a gente, bilhões de anos, até chegar a gente, ele já estava lá, ele já estava aqui. Por isso, quando a gente fala que Jesus conhece cada um de vocês, cada um de nós, com detalhes, a gente acha um absurdo, gente, nós somos 8 bilhões de pessoas no planeta, como que Jesus conhece eu, Rodolfo, aqui em Franca? O que eu sou para Jesus? Nada. Isso é tudo. Ele conhece cada um de nós com todos os detalhes que você imaginar. Por isso que nas passagens dele, na época que ele veio, na época que ele estava encarnado, ele olhava para as pessoas e ele sabia cada detalhe
desde o tempo que aquele espírito era ainda permitido. Ele sabe, ele conhece. Então, por que eu estou fazendo toda essa narrativa destacando o tamanho do Cristo? Porque a primeira lição que o primeiro versículo traz, que a primeira expressão traz: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Isso é significativo, já de cara. Por quê? Jesus já estava nesse barco, ele já está nesse barco. A gente pode falar aqui de planeta Terra. Ele já está aqui há 4,5 bilhões de anos, ele é o comandante. A gente entrou depois. E olha que a gente já pegou o negócio bem ajeitado. Depois de muitos esforços de evolução, de destruição, de reconstrução, né? A gente entrou no barco depois, o Cristo já está lá. Ele já comanda esse barco. Só que, se a gente absorver bem isso, já dá uma tranquilidade. Tem comando. E não é qualquer comandante. Né? Tem capitão aqui nesse barco. E não é qualquer um. Ele já está ali, ele conhece. Nós entramos depois contando já com o seu comando. Não é? Então isso já deve nos tranquilizar. Esse é o tamanho do Cristo, gente. Esse é o tamanho do Cristo. Então Jesus já estava lá. Não é a gente que está criando nada. Tá? O Cristo ele entra antes do barco. E isso tem significado. Outra coisa que dá para a gente pensar, né? Quando a gente fala de tempestades, porque a gente entrou no barco, tudo bem, Jesus já estava lá, e de repente uma violenta tempestade, não é isso que ele coloca? De repente uma violenta tempestade. A gente para pensar o que é então essa tempestade. O que é uma tempestade? O que pode significar uma tempestade? Aqui a gente pode dividir, para estudar bem essa passagem, essa tempestade, defini-la de duas formas. Primeiro, de uma forma grande, macro, planetária. E segundo, de uma forma íntima, nossa, sua, minha. Vamos pensar primeiro de uma forma planetária. O que é uma tempestade para o planeta? A gente acabou de enfrentar uma pandemia. Foi uma baita de uma tempestade. Uma baita de uma tempestade, tá? Que afetou o planeta inteiro. E ainda até hoje a gente vê as sequelas disso daí, as consequências, né? Eles estão escolhendo, não está tão distante assim, não está mesmo, está logo ali. Aliás, está aqui ainda, está aí. Então, isso é uma baita tempestade. As guerras mundiais, tempestades, os cataclismos, tempestades. Literalmente, que são tempestades, acontecimentos planetários catastróficos no barco chamado Terra. E dá para a gente pensar também dentro de cada um de nós. Quantas tempestades a gente atravessa na vida? Aí é cada um. Então, você, enquanto cidadão do mundo, enfrenta tempestades no mundo. Não dá para fugir. Não dá, meu amigo. Você está encarnado aqui, você vai ter que atravessar essas tempestades que são necessárias. E enquanto pessoa, quantas tempestades você já enfrentou na vida? Momentos difíceis, perdas de entes queridos, decepções, brigas, etc, etc. Tempestades. Então, tempestade é aquilo que te tira do conforto, é aquilo que te mostra o quão pequeno você é. É aquilo que expõe a sua fragilidade através da dor, né? É aquilo que te faz mover. Geralmente, depois de tempestades, e justamente por existi-las, a gente busca um progresso. As tempestades vêm, geralmente alguma coisa boa acaba ficando, um aprendizado ou avanços tecnológicos. A gente falou da pandemia do Covid. Nunca na história da humanidade antes houve tanta interconexão à distância.
E foi necessário ser feito por causa da transmissão do vírus. As pessoas se afastaram, mas se mantiveram conectadas virtualmente. Isso desenvolveu muito na pandemia e não sai mais. E não tem volta. Então são avanços. E você na sua vida, depois das tempestades, quando elas passam? Não fica um organizadozinho? Tem que ficar. Então, de repente, uma violenta tempestade. E as coisas podem acontecer de repente na nossa vida. Não é assim? Ainda hoje eu conversei com uma família cujo pai dessa família, numa UTI, acidentou-se num momento da vida cheio de vida, ativo, novo, pouco mais de 60, porque caiu na traseira de um caminhão. Ativo, funcional, cantor, uma pessoa fantástica. Uma tempestade. Do nada, de repente. Não é assim na nossa vida? A própria pandemia não foi de repente, estava tudo tão bem. De repente, as coisas mudam. Então, esse de repente ilustra bem o que acontece nas nossas vidas. É de repente. Né? Cada um vai lembrar. E aí, o que acontece? Isso aqui desperta na gente uma certa dúvida, porque no meio de uma baita tempestade, Jesus dormia. E aí, o que isso quer dizer? Será que a gente vai concluir que o Cristo não está nem aí? Acho que não, né? Nós já falamos bem no início o tamanho do Cristo, o tamanho do amor dele. Julgar que ele não estava nem aí vai contra tudo isso que a gente está acreditando. É duvidar da própria essência de Jesus. Então, Jesus estava aí sim, mas ele dormia. Qual é o aprendizado? Essa é uma forma da gente entender. Cristo deixou claro que ele não pode fazer por nós aquilo que só a gente pode fazer. Então, diante das tempestades que a gente enfrenta, Jesus, por mais amoroso que seja, ele não vai tomar a nossa mão e fazer aquilo que nos compete. Ele não vai. Ele não pode fazer isso. Porque senão a gente não vai aprender. Senão a gente não vai conseguir absorver as lições que a tempestade traz. Né? Então, diante de uma dificuldade, de um problema, nós podemos, e devemos, claro, sem problema, pedir força, pedir clareza, pedir uma orientação, mas não, Jesus, faz por mim, porque eu não. Né? Jesus me dá um emprego novo e eu não faço nada para ir atrás, para entregar um currículo, para fazer alguma coisa. Só fico esperando que o Cristo faça por mim aquilo que me compete. Não vai dar certo. Não é essa a intenção. Então Jesus dormia porque ele esperava que os próprios discípulos resolvessem. E ele falou várias vezes que eles tinham capacidade para aquilo. Faltava era o quê? Fé. Mas eles podiam, né? Vós sois deuses, que brilha a vossa luz. Mais ou menos ele deixou claro isso, não só para os discípulos, mas que se espalhasse para todos nós, né? Então ele estava lá na postura de um professor, aquele professor que está ali de frente da sua sala de aula e vê uma situação que começa a se desenvolver e ele espera para ver se os próprios alunos conseguem reverter aquilo ali, ou parar uma briga, ou parar uma confusão, eles mesmos, né? De repente um aluno mais experiente fala alguma coisa, não, gente, não para, e ele fica ali esperando, dando a liberdade para que os alunos aprendam por si e façam o que tem que fazer. E no final, com certeza, esse professor ele vai falar, né? Gente, vocês viram o que vocês passaram? Vocês conseguiram, por quê? Porque o Joãozinho fez isso, aquilo, parabéns.
e o aprendizado fica. Agora, se ele for lá e fazer tudo, se esse professor for lá e fazer tudo pelos alunos, não vai dar, não vai ter aprendizado. Então, Cristo ele não pode fazer por nós aquilo que nos compete. Mais uma lição nessa passagem traz. Então, ele já está no barco, ele é o capitão, nós entramos depois. De repente, a tempestade, seja no mundo, seja dentro de nós, em nossas vidas, e o Cristo está ali. Mas veja que ele dormia dentro do barco. Ele está ali. Ele está ali. Assim como ele está aqui. E você, com as dificuldades da vida que você está atravessando hoje, nós aqui, Jesus está no barco. Jesus está no barco. Tá? Ele nunca saiu desse barco. Já está aqui há 4,5 bilhões de anos. E aí, os discípulos desesperados, né? Foram acordá-los, chamando, clamando: Senhor, salva-nos, a gente vai morrer. Pensa, o desespero. Pensa. E é um trecho que eu fiquei pensando. Essa imagem ela é provocativa, ela tem um nome de uma fala popular, né? Que a gente gosta de fazer, não gosta? O que está acontecendo aí? E foi isso que eu pus na busca do Google para achar essa imagem. Tempestade em copo d'água. Já vi essa aí, eu achei fantástico. Por quê? Para a gente refletir aqui também o seguinte: isso daqui, na verdade, às vezes nós enxergamos tempestades onde não existem, né? E eu fiquei pensando, será que os discípulos, isso é um pensamento meu, gente, estou dividindo com vocês, já pensou se os discípulos enxergaram uma situação, né, e interpretaram como algo tão avassalador, o barco vai cair e tal, salva a gente, e de repente o fato de Jesus estar ali, de se erguer, mostrar para eles que na verdade a tempestade não é tudo aquilo que se esperava, que se pensava ser, né? E bastasse essa mudança de olhar deles para falar: não, realmente, não, acalmou. Na verdade, o que acalmou foi eles. Fiquei pensando, é possível, e isso acontece muito na nossa vida. Quantas situações, se não a maioria, que a gente vive e a gente fala: nossa, que tempestade na minha vida, eu não vou dar conta, eu não vou sobreviver a isso, eu não vou dar conta. Passa. E é interessante que quando passa e você olha para trás, com o tempo e a experiência, é a sabedoria da vida, do tempo, né? Você olha para trás e fala: gente, eu estava desesperado por causa disso, mas naquela época era o fim do mundo para você. É só pegar um exemplo da juventude, a gente parar para pensar quantas situações na sua juventude você falou que você ia morrer, que você entrou em desespero e falou: não vou conseguir, e passou, e hoje você está aí vivo, forte, e se lembra daquilo dando risada às vezes. Gente, como é que eu desesperei por uma coisa tão boba, sendo que hoje eu tenho problemas tão maiores, né? E aí é quando a gente ouve os mais experientes falar para os mais jovens: isso não é nada. Porque na visão dele, que já passou por aquilo, ele sabe que essa tempestade é um chuvisco diante de tudo que esse jovem ainda vai passar. Não é isso? É aprendizado. Então a gente cria realmente muita tempestade em copo d'água. Então muitas dessas tempestades, elas vão sumir da nossa vida, não pelos problemas que vão deixar de existir, mas por nossa forma de olhar para eles. Por nossa forma de olhar para eles. Você entendeu? Então, eu posso olhar para uma nuvem carregada e falar: nossa, vai vir uma chuva feia. A outra pessoa olha para a mesma nuvem e fala: nossa, graças a Deus, está precisando chover, porque é a mesma nuvem. É a mesma nuvem. O que mudou?
a visão e a postura de cada um. Né? Porque acredito, eu vou dar uma notícia triste, mas os problemas não vão deixar de existir. Os boletos vão chegar semana que vem, amanhã, já chegou hoje, para não dizer, hoje é que dia? 4. Dia 5 vence muito boleto. Não vai negar. Aquele parente difícil vai continuar encarnado. Desculpa, ele vai continuar encarnado. O chefe difícil vai continuar sendo seu chefe amanhã. E por aí vai. O que eu quero dizer? Os problemas e as tempestades que a gente acredita, elas vão deixar de existir miraculosamente. Jesus não vai fazer assim para essas tempestades sumir. Mas eu que tenho que mudar a minha forma de encarar. Eu que tenho que mudar a minha forma de encarar. Quando eu mudo a minha forma de encarar as tempestades da minha vida, elas passam de tempestade para chuva, de chuva para chuvisco. Mudou? Não, eu mudei. E é essa a intenção da tempestade. Não é destruir a gente. A gente falou de dor, né, no começo. O Evangelho não é para ser triste, gente. Não é para ser uma coisa assim, gente, porque o Espírita enaltece às vezes muita dor. E, na verdade, o Evangelho é libertação, é felicidade, é alegria. A gente está aqui para ser feliz. Cristo não era triste. Sabe? Onde a gente pegou essa coisa que tem que ser, né? É forma de enxergar. Forma de enxergar. É isso, é aí que está o segredo. Né? Então é isso, ó. Aquele desespero. Será que não era um pouco de tempestade incontável? E será que a gente não está fazendo isso para muitas coisas de nossas vidas? Não sei. Algo para se refletir. Afinal de contas, a gente pensa que controla tudo, né? Quando você vai para uma viagem, você não faz todos os cálculos. Estou reclamando da minha esposa aqui, porque acabou de acontecer isso com a gente. Você faz todos os cálculos, tal. Onde vai, o que vai fazer, passei. Chega lá, chove. Né? E aí? Vai fazer o quê? A gente acha que controla tudo. Controla nada, gente. Controla nada. De repente veio uma tempestade. De repente. Não porque o meu projeto, eu estou falando que a gente não tem que planejar. Lógico, organização, planejamento, fundamental. Mas todo planejamento você tem que ter aquele desapego, né, do seu projeto, no sentido de que as coisas podem não sair como você. Aliás, é difícil sair exatamente como você. É muito raro isso acontecer. Tem uma frase que eu acho muito interessante. Eu acho que é não sei se é do Rubem Alves, não sei, se alguém me lembrar, me ajuda. Que ele fala assim, hoje eu sou exatamente quem eu sou, eu conquistei as coisas que eu conquistei, porque tudo em minha vida deu errado. Por isso que eu cheguei onde eu estou hoje. Que a gente contabiliza o que deu certo. Mas para pensar nas coisas que deram errado e que hoje você olhando, fala, nossa, ainda bem que deu errado. Se tivesse dado certo, eu não tinha chegado onde eu estou hoje. Eu mesmo, goiano, lá de Jataí, Goiás, formado em Uberaba, estou em Franca. E nesse caminho, um monte de coisa dando certo, mas um monte de coisa dando errado. E é por isso que eu estou aqui. Então, assim, você começa a olhar, para pensar. Então, a gente acha que controla tudo. Eu imagino que os discípulos, eles se prepararam para essa viagem. Porque na época, o que se chamava de mar, barco, né? Mas era imenso, era mar mesmo. Não era uma travessia simples. E as tempestades, quando aconteceram, lá no meio dele. Então, isso assim, eu espero que eles tenham se preparado de alguma forma, mas mesmo assim acontece. Mesmo assim acontece.
Outro aprendizado que esse trecho traz, que essa passagem traz para a gente, né? Então, aí esse outro trecho, né, dá para a gente pensar o seguinte: então ele se levantou e repreendeu os ventos do mar e fez completa bonança. E aí a gente se pergunta, eu estava falando, o Cristo já está no mar, a gente está em pânico, são as tempestades da nossa vida, a gente acha que não vai dar certo, tudo aquilo. E como que a gente faz então para perceber o Cristo? Porque às vezes a simples percepção nossa de que nós não estamos sozinhos já muda o nosso olhar diante dos nossos problemas. Quando você vem na casa espírita, independente até da religião, o que você busca? Você busca força, você dá conta, porque está difícil, não é? Você busca uma luz, uma tranquilidade, um conforto, um aconchego, não é? É isso que você busca. E quem você encontra ali? O Cristo. Então esse encontro já é suficiente para muitos, deve ser, para dar uma tranquilizada. Poxa, eu não estou sozinho. Tem comando na minha vida e tem comando nesse planeta. É Jesus. Então o problema já tende a dar uma diminuída, porque se você tiver fé suficiente, você vai relaxar com isso. Mas não relaxar no sentido de não fazer nada, mas saber que não está sozinho. Então como é que a gente percebe o Cristo? Aí é outra pergunta que eu coloco. O que a gente não pode perder na hora da tempestade? De jeito nenhum. A gente não pode perder. A imagem é a dica. Direção, o rumo. Então, pode ser o problema que for na nossa vida. A pior tempestade. A pior dificuldade que você está passando. Dói, é difícil. Você para de fazer um monte de coisa, deixa de fazer um monte de coisa. É horrível. Você fica cego, perdido. Mas se você não perder o rumo, essa tempestade vai passar. E se você mantiver o rumo correto, você vai voltar para o seu rumo, você vai seguir em frente, né? Então o que a gente não pode perder nessa hora é o rumo. E aí, o que nos mantém nesse rumo? A oração. Então, a oração é uma belíssima forma da gente manter o rumo. Então, nos momentos de dificuldade, a gente apega muito a Deus, né? É aí que a gente fica mais, meu Deus, me ajuda. E é assim mesmo. Então, essa nossa oração, não no sentido, como a gente já viu, de faça por mim, meu Deus. Me tira dessa. Quando você entende, amadurece, você muda. Meu Deus, me dá força para eu enxergar o caminho. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que Jesus está aqui. Me dá força para eu enxergar, para eu fazer o que eu preciso fazer para sair dessa situação. Me mostra. Eu que vou andar, mas me mostra. É o rumo. E o nosso rumo é Jesus. Qual que é a nossa referência moral? O Cristo. Então, se nas tempestades da vida e nas tempestades do planeta, pensando em nós e na humanidade, a gente mantiver o Cristo como nosso modelo e guia, passada a tormenta, a gente volta. A gente volta. E quando a gente ora, a gente mantém o rumo. A gente não perde o rumo. Né? Então, acho que isso é fundamental. E um dos motivos do Cristo ter chamado tanto a atenção dos seus discípulos, né? De pouca fé. Poxa, fé. E aí, na nossa vida, né? Vamos trazer isso para a nossa vida. Será que nos momentos de dificuldade a gente mais lembra de Deus ou condena, entre aspas, Deus e nos colocamos como vítimas? Fica uma reflexão importantíssima. Pobre de mim, nada para mim dá certo.
diferente. Vamos trocar isso por o que eu fiz, onde eu errei, qual aprendizado, como melhorar, como que eu vou sair melhor dessa. Muda tudo, é o jeito de olhar. E na oração a gente mantém esse rumo, né? Então, meus amigos, que fique essa lição. E eu acho que a essência dessa passagem é a gente entender de fato, de verdade, primeiro que a gente não está sozinho, primeiro compreender o tamanho do Cristo e acreditar no fundo do coração que Ele conhece cada um de nós em seus mínimos detalhes, que Ele literalmente está do nosso lado. É muito fácil perceber isso, o tamanho disso, a grandiosidade disso, quando a gente pensa no sol. E se a gente parar para pensar que o sol é um sol, mas a luz que brilha dele aqui, num dado momento do dia, é a mesma que brilha a 1000 quilômetros daqui, com a mesma intensidade, trazendo o mesmo calor, levando a vida, levando o amor, o mesmo sol, mas ele é um sol. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Se faz sentir. O Cristo também. Isso. O fato de termos um comandante nesse barco e no barco de nossas vidas. Eu admiro muito a postura de fé e glorificação de outras religiões nesse sentido, de trazer, de crer, de sentir o Cristo. Não é? É tão bonito. A gente precisa trazer isso para nós. Glorificar ao Cristo, amá-lo, senti-lo de verdade, trazendo esse calor para as nossas vidas, fazendo com que a nossa visão de mundo mude e com isso as nossas tempestades se transformem em chuvas e chuviscos e a gente, mantendo o rumo, volte para o prumo certo depois que tudo isso passar, porque vai passar, tudo passa, certo? É isso, gente. Tinha para trazer para vocês. Obrigado, viu?